Hoje nós vamos continuar falando sobre divisão silábica. Nós já falamos sobre a sílaba, que sempre tem que ter vogal nela. Falamos também sobre os dígrafos separáveis, depois sobre o ditongo ou hiato no final. E hoje nós vamos falar sobre os ditongos, porque afinal nós mencionamos essas palavras e muitas vezes não falamos o que quer dizer. Então preste atenção nessa palavra ditongo. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Então quando você for separar uma palavra, se duas ficarem juntinhas, aí você chama de ditongo. Combinado? Por exemplo, nós já falamos da palavra farmácia. Farmácia. Quando separamos assim, aconteceu que aqui você tem duas vogais juntinhas. Isso se chama ditongo. Di é um prefixo que quer dizer dois, duas. Ditongo, duas vogais juntas. Então, é muito simples. Eu já falei com vocês que a gente separa as palavras por soletração. Então, você sempre vai separar assim. Farmácia. É como se você estivesse falando em câmera lenta. Por mais lento que você fale, você vai entender ainda que a palavra é farmácia. Olha bem a diferença. Imagine se você não soubesse separar a palavra farmácia, você separaria talvez assim, farmácia. Fica feio, não fica? Mamãe, eu vou à farmácia. Não existe isso. Então, você, mesmo que você seja uma pessoa que fale bem fraquinho, assim, bem lento, a palavra farmácia vai ser sempre assim, farmácia. Entendeu? Esse é o ditongo. Vamos a outros exemplos? Por exemplo, série. Série. Uma coisa que você deve prestar bastante atenção é a seguinte: normalmente no ditongo você vai ter duas vogais especiais, que são I e o U. Note que aqui tem o I, aqui também tem o I. Aí nós vamos falar de hierarquia. Quem manda mais? Quem aparece mais? Olhe bem, existe vogal e semivogal. Basta você fazer uma associação com a palavra círculo e semicírculo. O círculo é inteiro. O semicírculo é a metade dele. Não é assim? Se é desse jeito, logicamente, qual vale mais? Esse aqui, vamos chamá-lo de 1. E esse aqui de meio. Tudo bem? Então, se você tem aqui o I e o U, então, são semivogais. Você tem aqui o I, que é uma semivogal, e o A, que é uma vogal. Se vai do fraquinho, que é meio, para o grande, que é 1, está crescendo, não é? Então, isso se chama de ditongo crescente, porque foi do meio para o 1. E existe também o contrário, que é do 1 para o meio. Nesse caso, você chama de ditongo decrescente. Como exemplo, temos a palavra réu. Réu. Você pode separar réu? Nunca. Senão fica ré-u. Não tem jeito. Réu é uma vezada só. Aqui você tem um ditongo. Qual que é o fraco? Já falei que o fraco é o I ou o U. Então, você tem uma vogal e depois uma semivogal. Vai do grande para o pequeno, do 1 para o meio. Esse aqui é um ditongo decrescente. Isso é muito simples, muito simples. A única coisa que você precisa entender é o som da palavra, porque geralmente a gente entende que o I e o U só que vão aparecer. Só que muitas vezes as vogais aparecem de roupas diferentes, travestidos de outras coisas. Por exemplo, você tem a palavra fui.
Fui, você tem o I e o U juntos, o U e o I juntos. Quem então que manda? Qual que é a semivogal? Aí você tem que ver quem que aparece mais. Se você falar fui, tá na cara que quem apareceu foi o U. Então, nesse caso, ele é a vogal e o I é a semivogal. Esse aqui é um ditongo decrescente. Vai do grande para o pequeno. Agora, a palavra viu. Viu. Quem aparece mais? O I. Então, o I, nesse caso, é a vogal e o U é a semivogal. Quando você tem vogal e semivogal, também é decrescente. Mas olha que nem sempre o I vai ser semivogal ou o U semivogal. Você tem que olhar quem aparece mais. Porque quem aparece mais é como se fosse cheio, vale mais. E o quem aparece menos é a metade. Então, preste muita atenção ao dividir as palavras. Se você tiver um ditongo, você não pode separar de jeito nenhum. O ditongo, eu brinco que é o casamento perfeito. Ele não admite separação. Você pode ter o problema que for, que na hora de separar, nunca um vai para lá e outro para cá. Sempre juntinhos até a morte. Então, você tem essas palavras assim, sempre juntas. Na hora que chegar aqui no final, isso se chama translineação. Está escrevendo, fazendo uma redação, chegou aqui, aí você tem série, não cabe de jeito nenhum a letra E. Sinto muito. Ou aperte a letra E aqui, ou então separe em outro lugar. Mas você separar o I do E, jamais, porque isso aqui é um ditongo. Se você tem aqui série, esse ditongo, normalmente quando você fala o ditongo, uma letra quase some. Mas tendo o I ou o U, não tem erro. Aqui você tem o I, que é uma semivogal, nós já vimos. E o E, que é uma vogal. Então, se vai da pequena para a grande, está crescendo. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente.